Olá, queridos pimpolhos. Como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma apresentação de filosofia. Espero que nós estejamos em comunhão, né, meninos, para que nós possamos prosseguir e ir adiante com a filosofia. Para mim é uma honra sempre estar aqui com vocês e hoje nós faremos uma aula um pouco diferente das demais. Hoje eu vou corrigir os exercícios dos filósofos do contrato social. Por que tanto cuidado sobre os filósofos do contrato social? Tanto Hobbes, como Locke, como Rousseau, são filósofos ativos dentro do Enem, sobretudo no Enem, mas com uma presença marcante também em outros vestibulares, como o FT, como o EMA e assim por diante. O fato é que nós não podemos deixar correr em nossas mãos tais filósofos e de tal importância, evidentemente, que nós temos que dar uma ênfase a todos eles. Muito bem, meus anjos, peguem a apostila de vocês. Vou abrir aqui a nossa aula, a nossa querida aula, para que nós possamos acompanhar em detalhes a correção dos nossos exercícios. Estamos aqui na página 37, meus anjos. Nós vamos corrigir na íntegra o praticando e depois eu vou estabelecer nos demais exercícios o gabarito, até porque vocês têm na apostila esse gabarito, né? Vocês podem pesquisar, mas eu faço questão de entregar esse gabarito a vocês para que vocês estudem com esmero a filosofia desses três grandes autores, que são os filósofos contratualistas. Vamos lá. Praticando, página 37, exercício 1. Aqui diz o seguinte: o que é o contrato social e qual a sua relação com a expressão homo homini lupus? Primeiro, nós estamos estudando os filósofos contratualistas, evidentemente, que são filósofos do contrato social. É muito justo a apostila querer saber o que é um contrato social. Depois, nós vamos ter que desvendar de quem é a frase homo homini lupus, ou seja, o homem é o lobo do homem. Esta frase é de Thomas Hobbes. Então, vamos associar as duas perguntas. Vamos lá. Por contrato social, podemos afirmar um pacto entre os indivíduos de um Estado. Abre-se mão da liberdade que encontram no estado de natureza para constituir um Estado civil, ou seja, é um pacto firmado entre indivíduos, entre pessoas que antes estavam no estado de natureza e promovem leis para que todos eles sejam abarcados ou sejam identificados a partir dessas leis feitas no contrato social. O Brasil tem um contrato social, que é a nossa Constituição. Como ela foi elaborada? Na verdade, ela foi elaborada, a última delas foi elaborada em 1988. Nós escolhemos congressistas que foram até a Brasília e lá constituíram um conjunto de leis que serve de parâmetro para as relações sociais dentro do Brasil. Mas isso vale para todos? Sim, vale para todos. Esse contrato social faz com que nós passemos do estado de natureza, onde não havia leis estabelecidas, para um estágio onde nós vamos admitir leis que estabeleçam relações, limites para as relações entre os indivíduos. Muito bem? Segundo Hobbes, essa passagem do estado de natureza para o estado civil ocorre porque no estado de natureza o homem é mau, ou seja, ele tem uma essência maldosa. Segundo ele, esse homem mau por natureza, ele tende à violência, ele tende à corrupção, ele tende aos excessos. Ele é um ser ganancioso que volta e meia pode gerar um conflito entre as partes. Portanto, segundo Thomas Hobbes, no estado de natureza, nós vivemos em estado de guerra, em estado de constante conflito entre os indivíduos, o que faz com que nós tenhamos a necessidade de deixar para trás a liberdade contida nesse estado de natureza e, junto com outros indivíduos, criar um contrato que estabeleçam leis rigorosas que permitam que a vida em sociedade seja uma garantia da sua própria sobrevivência e que, obviamente, nós tenhamos condições de ter uma vida mais harmoniosa. Segundo Hobbes,
o absolutismo deve ser o sistema político adotado para que nós possamos preservar e assegurar a nossa sobrevivência e aquilo que é de bem comum. Tudo bem, meninos? Segunda questão. Para Locke, como se dá o nascimento do direito à propriedade? Vejam bem, meninos, agora já é um segundo ponto de vista sobre aquilo que nós estamos discutindo em relação aos filósofos contratualistas. Esse segundo ponto de vista é de Locke. No estágio de natureza, nós somos seres livres, nós somos propriedades de nós mesmos, nós somos invioláveis, mas, vez ou outra, as pessoas podem entrar em conflito nesse estado de natureza. Não que elas sejam más, segundo Locke. Não é da essência humana ser mal. É que, por uma série de interesses, nós podemos chegar a uma posição conflituosa entre as partes. A principal ideia de Locke é que, no estado de natureza, quando nós constituímos uma propriedade, ou seja, quando nós constituímos uma área que produza e garanta a minha sobrevivência, eu não tenho leis para assegurar essa propriedade, já que outros homens podem invadir a minha área, podem tomar a minha parte nessa produção, e isso, obviamente, seria um crime, segundo Locke. Então, para nós assegurarmos o direito a essa propriedade, nós vamos sair do estado de natureza para o estado civil. Nós vamos criar leis que assegurem o direito à propriedade privada, que nada mais é do que uma área onde, através do meu trabalho, através do meu esforço, da minha insistência, da minha labuta, do meu querer, há uma transformação do ambiente natural para um ambiente produtivo. Significa que eu vou produzir maçã, significa que eu vou produzir melancia e outros produtos mais. Isso pode assegurar a minha sobrevivência e dos demais que estão ao meu redor. Então, segundo Locke, no estado de natureza, nós não temos assegurada o direito à propriedade, mas no estado civil, com a transformação ou estabelecimento de um pacto entre os indivíduos, nós podemos sim criar leis que permitam que a propriedade seja algo legítimo ao indivíduo e assegure a sua própria sobrevivência. Muito bem. Vamos agora à terceira questão, meninos. Na terceira questão, nós vamos falar sobre Rousseau. Rousseau, ele é veementemente contra a propriedade privada. Vejamos por quê. Se o homem no estado de natureza de Rousseau é naturalmente bom, o que faz com que ele se corrompa e se torne mal? A visão de Rousseau do homem no estado de natureza é muito próximo de Locke. Ele não acha que o homem seja mau. Ele acha que, com o tempo, ele se torne mal. Ou seja, a sociedade acaba corrompendo esse indivíduo. E por que essa corrupção? Segundo Rousseau, a corrupção se dá no momento em que se estabelece a propriedade privada. Então, meninos, é interessante notar que isso é o contrário daquilo que pensava Locke em relação à propriedade privada. Ou seja, para Rousseau, no momento em que alguém estabelece uma propriedade e chama aquilo de meu, é evidente que ele está promovendo a desigualdade entre os indivíduos. Uma grande área cercada para que eu tire proveito dessa área e os demais que estão fora dela não podem se beneficiar daquilo que a natureza tende a nos oferecer. Segundo Rousseau, portanto, haverá um momento em que os indivíduos passam a entrar em conflito generalizado e o grande mal da sociedade, segundo Rousseau, é a propriedade privada, é a propriedade particular. Então, são três filósofos interessantes que nós temos nesse momento, pelos seus pontos de vista sobre como são os homens no estado de natureza e como são os homens no estado civil. Segundo Rousseau, para que nós possamos eliminar essas desigualdades econômicas e sociais entre os indivíduos, nós temos que implementar aquilo que é chamada de vontade geral. Vejam, meninos, isso está disposto na quarta questão. Vou ler a quarta questão para vocês. O que é a vontade geral? A vontade geral, segundo Rousseau,
se dá a partir da passagem do homem do estado de natureza para o estado civil. Quando o homem de Rousseau se encontra no estado civil, formam-se assembleias para determinar as leis desses indivíduos e deve prevalecer aquilo que se chama de vontade geral, de interesse comum. Não haverá fragmentação dos interesses, não haverá interesses particulares nesse contexto. Deve prevalecer sempre a vontade que é reconhecidamente por Rousseau como vontade geral. Está implícita na vontade geral aquilo que é de bem comum, aquilo que é de interesse geral, aquilo que beneficia a todas as pessoas, e não, por exemplo, o que nós temos no Brasil, nas nossas assembleias. Vamos citar, por exemplo, a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados há uma fragmentação completa da Assembleia, daqueles que compõem a Câmara dos Deputados. Nós temos a bancada da bala, nós temos a bancada evangélica, nós temos a bancada pluralista, nós temos a bancada da educação, né? Enfim, nós temos várias bancadas, vários grupos subdivididos. Segundo Rousseau, isso não permite que nós sejamos democráticos em si mesmo, pois prevalecerá, segundo ele, os interesses particulares nesse contexto. O ideal é que as assembleias que sejam formadas a partir do contrato social, a partir do pacto social estabelecido, devem visar a vontade geral, ou seja, aquilo que é de bem comum. Vou dar um exemplo. Imaginamos que nós somos uma sociedade, essa sociedade chama-se Balsas. Nós temos uma assembleia, pessoas que vão representar as outras dentro de um espaço político. Imaginamos que seja a Câmara dos Vereadores. Lá nós vamos decidir sobre o asfaltamento das ruas. Nós temos apenas R$2 milhões e somente 20 ruas vão ser asfaltadas. Outras 10 vão ser deixadas de lado. Podemos fazer isso? Segundo Rousseau, não. Ou seja, ou nós aplicamos a vontade geral, aquilo que beneficia a todos, ou nós não aplicamos. Ou seja, nós não podemos fragmentar os interesses dentro de uma assembleia. Nesse sentido, a vontade geral é aquilo que se estabelece a partir de um bem comum. Tudo bem, meninos? Seguimos adiante. Nós temos a sequência dos exercícios. Nós temos no DH essa sequência de gabaritos, né? 1E, 2D, 3A e 4A. Se você for notar, cada uma delas está falando sobre um filósofo específico e sobre um pensamento específico desse filósofo. Seja sobre o homem de natureza de Hobbes, seja sobre o liberalismo político de Locke, seja sobre a democracia participativa de Rousseau e assim por diante. Nas complementares também se segue da mesma maneira. É interessante, meninos, que quando vocês forem fazer os exercícios ou corrigir os exercícios do DH e dos complementares, vocês tenham em mente o seguinte: façam uma divisão da seguinte maneira. Coloquem divididos homem de natureza e homem no estágio civil. Aí ao lado vocês coloquem Rousseau, Hobbes, Locke e Rousseau. Como era o homem no estado de natureza para Hobbes? Como era o homem no estado de natureza para Locke? Como era o homem no estado de natureza para Rousseau? O que visava essa passagem do estado de natureza para o estado civil? Segundo Hobbes, quem era o soberano, quem era o soberano em Locke, quem era o soberano em Rousseau, e assim por diante. Esse exercício é muito interessante, que vocês, ao fazerem, evidentemente, vocês vão acumulando ideias, e isso vai facilitando na hora de você colocar em prática o seu conhecimento. Certo, meus anjos? Então, aqui estão os gabaritos, na sequência dos exercícios. Eu tenho agora o prazer de anunciar para vocês um trabalho de filosofia. Muito bem. Esse trabalho de filosofia será sobre os filósofos contratualistas, é evidente, né? E será entregue no dia 10/6. Você pode entregar no meu celular ou no Balsa Jaú. Qual é o valor desse trabalho? Caso não seja feito, infelizmente, nós temos que descontar 50 pontos de vocês no qualitativo. É uma recomendação geral aqui da coordenação e da direção. E caso seja feito, nós podemos acrescentar 50 pontos na sua prova, enfim, na sua avaliação que determinará a nota na sua futura nota
do boletim, ok? Quais são os exercícios? Os exercícios são da página 36, que nós temos aqui filosofia e linguagem, e o 9 da página 39, que é evidente que você pode consultar no seu banco de dados, né, dentro do seu QR Code, no seu celular, mas o interessante é que você faça com as suas palavras. Vejam, meninos, do que se trata cada um deles. Vamos lá. No exercício Filosofia e Linguagem, a ideia é o seguinte. Segundo Rousseau, nós já debatemos isso, o homem, por natureza, é um ser bom, é um ser dotado de bondade, é um ser dotado de compaixão, é um ser pacífico, inocente, é um ser generoso, pronto e de braços abertos a ajudar o outro. Ele tinha como referencial, talvez, tribos indígenas no Brasil. É evidente que outros filósofos aqui estiveram, como Montesquieu, por exemplo, e fizeram uma narrativa muito positiva dos gentios ou indígenas que aqui estavam presentes. Então, meus anjos, isso é tratado excepcionalmente aqui no texto da página 36, em referência à obra de José de Alencar chamada Iracema. Na descrição da obra de José de Alencar, é interessante notar que ele se apega às ideias de Rousseau, principalmente no que diz respeito à questão do estereótipo do indígena aqui presente no Brasil. Um sujeito bondoso, um sujeito amável, um sujeito cordial, um sujeito dotado de compaixão, dotado de empatia e assim por diante. É uma idealização. E essa idealização, exposta na obra de José de Alencar, se encontra também na obra de Rousseau. Nós vamos ter que fazer um paralelo entre essas duas ideias. Não é difícil, basta que você leia aqui o texto na qual eles estão indicando. Caso tiverem alguma dúvida, vocês podem me acionar, tá, meninos? Em relação ao exercício 9, a pergunta que se faz é a seguinte. O tema central é a soberania. O que se refere à soberania? Segundo Rousseau, Locke e Hobbes, cada um deles tem uma visão sobre a soberania. Quem é que determina as relações de poder dentro de um local? Quem prevalece? Que palavra prevalece? Segundo Rousseau, a soberania ela está ligada a todos os indivíduos. Todos os indivíduos são soberanos em uma sociedade. Todos nós podemos participar ativamente das decisões políticas de uma sociedade. Todos nós somos livres o suficiente para determinar as nossas convicções dentro do meio político. Já para Locke, a soberania está contida dentro do parlamento, dentro da instituição política que se determina no parlamento, ou seja, é lá que se configuram as leis, as regras e as determinações que recairão sobre a sociedade liberal de Locke. E a soberania, segundo Hobbes, está contida na figura do governante, do príncipe ou do rei. Ou seja, é na figura do príncipe ou do rei, do absolutista, que se encontra a soberania, as relações de poder sobre os demais. Então, meninos, nesse sentido, vocês podem consultar aqui na sua apostila, na questão 9, justamente a página 35, o primeiro parágrafo da página 35 para responder a questão 9. E, obviamente, que a partir disso nós estreitamos nossas relações com os filósofos contratualistas. Espero que vocês estudem, ok? Que estejam concentrados, que não percam o fio da meada, tá, meninos? Avancem, não fiquem sufocados por essa relação mórbida que nós estamos vivendo dentro da pandemia e força na macaxeira, tá? Que o André está aqui com vocês para ajudar e tirar qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, tá? Um beijo, fiquem bem e, Antônia, estuda, Antônia, pelo amor de Deus.